Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sétimo passo para entender, né, identificar a fome emocional e como lidar com ela. Então, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, já vou te avisando, vai lá no primeiro vídeo, que é o primeiro passo está lá no meu canal do YouTube. Aproveite, se inscreva, né, aperte o sininho lá para notificação e, se você quiser também, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que está querendo emagrecer, está querendo agora, né, nessa nova, para o final do ano que seja, mas numa nova abordagem, né? Chega de sacrifícios e privações. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e eu vou falar sobre o sétimo passo, tá? O sétimo passo é você mudar sua perspectiva. Como assim? Você está percebendo aqui que essa parte emocional sua, ela faz com que você sempre tenha vontade de comer, né? Então a gente está trabalhando com a vontade de comer. Muitas vezes os problemas que a gente tem no dia a dia, as coisas que a gente tem para resolver no dia a dia, chega um momento que a gente quer fugir disso. E aí o que que acontece? Você acaba descontando na comida. Então, ou porque você teve uma briga com o seu chefe, com o seu marido, com o seu filho, ou talvez um problema financeiro que você esteja passando, a incerteza do momento que você está passando. Então, tudo isso faz com que você queira fugir daquilo realmente e buscar o conforto na comida. Quando a gente muda a perspectiva, o que que acontece? A gente começa a mudar a nossa forma de pensar e aquilo que eu falei para vocês desde o primeiro, a gente começa a focar na solução e não na comida. É uma das ferramentas mais importantes, né, que a gente mudar o nosso modo de pensar é através das perguntas. Então, como a gente pode mudar a nossa perspectiva? Mudando nossas perguntas. Lembra que eu falei para vocês, se não falei aqui, tem algum vídeo meu que eu sempre falo isso, que a nossa mente funciona como um Google, ou seja, tudo aquilo que eu... Desculpa, eu não tô com Covid, não. Tudo aquilo que eu penso, meu cérebro vai filtrar e vai trazer tudo aquilo para mim. Então, se eu acordo o dia assim, se eu vivo, né, pensando, ai, por que que as coisas para mim não dão certo? Por que que nada dá certo para mim? Por que que eu sempre tenho esse tipo de preocupação? Por que isso? Por que aquilo? Ou você está focando no negativo, o seu cérebro vai fazer esse filtro e ele vai trazer todas as informações para você que vão provar. Isso já é científico, tá? Chama-se teoria da profecia autocumprida. Tá? Então, a pessoa que acredita em algo, que filtra, né, foca em algo no cérebro, o cérebro dela vai trazer toda essa, né, tudo isso para você como um Google. Quando você coloca uma palavra lá no Google, não aparece tudo que o Google tem sobre aquilo lá, e o nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, às vezes, a gente já usa essa ferramenta das perguntas, né, poderosas, vamos dizer assim, mas de uma forma contrária, perguntando justamente isso, né? Por que que eu não consigo parar de comer? Por que que isso ou aquilo? Por que tal coisa sempre acontece comigo? Por que eu nunca consigo emagrecer? E o seu cérebro vai trazendo para você os motivos por que você nunca consegue fazer isso, tá? Então, como você vai agir a partir de agora? Mudando a sua perspectiva, mudando a sua forma de pensar, você vai mudar agora as perguntas que você vai fazer para você mesmo. Como assim? Imagine se você, ao invés de se perguntar, por que eu não consigo emagrecer, você se perguntasse, o que eu poderia fazer para emagrecer sem sacrifícios e privações? E se eu conseguisse emagrecer, como seria? Você vai jogando essas perguntas para o seu cérebro e ele vai lá filtrando tudo aquilo lá e ele vai começar a mostrar para você o quê? Coisas que, como seria você emagrecer, sem sacrifícios e privações, uma forma legal, de repente, de você emagrecer sem sacrifícios e privações. Enfim, você vai mudar o foco dessas perguntas, tá? Se algo aconteceu no seu dia, por exemplo, né, que veio uma dica extra até, você brigou com alguém, ao invés de você perguntar, nossa, por que essa pessoa é tão difícil de lidar? Né, você fala assim, o que aconteceria se fosse fácil de lidar com essa pessoa? Como eu poderia lidar com essa pessoa de forma a melhorar esse relacionamento que eu tenho com ela? O que que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento? Você percebe como você muda o foco? Uma das coisas é a autorresponsabilidade, você acaba trazendo a autorresponsabilidade para você que fica muito mais fácil, e no outro ponto, você faz o quê? Você consegue mudar esse foco e trazer esses filtros para o seu cérebro, tá? Então, assim, ó, como eu poderia emagrecer com facilidade? O que aconteceria se eu conseguisse controlar a minha fome? Como eu poderia ter peso ideal sem dietas, privações e sacrifícios? O que posso fazer para controlar a minha ansiedade? Qual é a forma mais fácil de resolver esse problema? Quantas soluções possíveis consigo vislumbrar para resolver esse problema? Que maneira mais fácil de eu parar de comer compulsivamente? Qual a maneira mais fácil de parar de comer compulsivamente? Se eu tivesse o corpo dos meus sonhos hoje, como seria? Então comece a pensar nesse tipo de perguntas para você fazer agora para você. E toda vez que vier, toda vez que vier para você alguma pergunta que você perceba que ela seja limitante, muda o foco dela, tá? Abre as possibilidades.
Albert Einstein já dizia que se a gente tiver 1 hora para resolver um problema, gasta 50 minutos pensando na pergunta que você vai fazer para você mesmo. O seu cérebro ele vai trazer resposta depois. Então esse é o nosso 7º passo, é para você mudar a sua perspectiva, começar a fazer perguntas fortalecedoras para você e nada do que te limite. Abra as perguntas com perguntas de possibilidade. Se fosse possível, como seria? E se eu soubesse, não consigo resolver, por que eu não consigo resolver essa situação? E se eu conseguisse, como seria? Né? O que eu preciso saber para conseguir? Enfim, invente, mude as perguntas, mude a sua perspectiva, que você vai ver como vai ficar muito mais fácil você emagrecer a partir de então, porque você vai parar de focar no problema, vai focar na solução e não na comida, ok? Espero que você esteja gostando. Eu falei para você de 7 passos. Amanhã eu vou te dar o 8º passo como um brinde, como um bônus, por quê? Para que você consiga agir depois desses 7 passos, para ter uma constância, e um brinde super legal para falar da sua autoestima. Então, já falei, né? Se inscreve no canal, fica por dentro das notificações e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai fazer diferença na vida delas, ok? Um excelente dia para você e muito obrigada!